começar em mim. Bom dia, um lindo dia. A pessoa rouca aqui, sensual, brincadeira. Hoje é dia 6 de abril de 2023, quinta-feira. Estamos continuando a nossa semana, nossa quinta semana. Quinta? Já me perdi, mas estamos na quinta ou na sexta semana das mini lives. E essa semana a gente trabalha o tema da sexualidade. Eu sempre tiro às terças-feiras a carta, né? O tema que vai reger a semana. E às terças-feiras a gente inicia trabalhando a mente, algumas crenças, trabalhando pra gente limpar, equanimizar, deixar a mente mais tranquila. Afinal, a gente vive num mundo de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, esse caso com as crianças é bizarro, com os bebês, né? O que tá acontecendo no mundo. E eu até postei agora há pouco sobre quando a gente tá trabalhando, né? A nossa mente, o nosso corpo. Hoje aqui trabalha a nossa alma, nosso campo energético, né? A gente vai com calma, com alma, observa a mente, mas não é sobre... Eu sempre trago aqui também alguns aspectos sombrios das coisas, aprendizados, detalhes pra gente olhar, porque não é sobre... Bom dia, Jéssica. Não é sobre a gente negar as sombras das coisas, elas também fazem parte, né? Elas fazem parte do que a gente tem que olhar, do que a gente tem que mudar, do que a gente tem que transcender. Mas a gente vai trazendo novas perspectivas também, porque a tendência dessa realidade é nos colocar muito naquele processo de reclamação. Lindo dia. E quando a gente se põe nesse aspecto, né, de reclamar, é clamar de novo. Então, toda aquela energia, tudo que a gente tá descontente, a gente tá como se fosse chamando de novo, né? Então, quando você tá só pura e simplesmente reclamando, as coisas não mudam, as coisas se repetem. Mas quando você não deixa de negar as sombras, você olha para aquilo, não, eu preciso mudar. Eu consigo mudar sozinha, o que eu posso fazer de ação já é imediata, ou eu vou precisar de uma ajuda, né? E eu vou buscar esses recursos que eu ainda não tenho, mas eu vou conseguir, vou conquistar para mudar essa situação, né? Transforma ação é o que eu proponho aqui, essa integra ação, né? Que estar integrado não é sobre agir de uma forma só. E quando a gente adentra esse tema da semana aqui, a própria questão da sexualidade, eu falei um pouquinho sobre ontem, me comentaram que ficou um pouquinho baixo a minha voz na hora do vídeo, vou me atentar para os próximos, né? Mas eu fui falando um pouquinho sobre isso porque a nossa sexualidade, ela pode ser de diversas maneiras, ela pode acontecer, ela traz diversas energias e nós estamos conectados a diversas energias. É importante a gente integrar as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa história, porque daí a gente se sente mais completo, a gente consegue conviver com isso da melhor maneira e ressignificando. E com essas ressignificações, a gente sim consegue inspirar as outras pessoas, consegue fazer o nosso trabalho, seja o que for, da melhor maneira possível, porque a gente está deixando o nosso ser vir. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem. Eu fui com a minha mãe num estúdio de pilates aqui próximo onde a gente mora, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi ao adentrar o cheiro do espaço e a limpeza, a clareza. Bom dia, Karine. E daí a gente conectando, quando a gente se integra, quando o nosso ser vem, né, para tudo que a gente faz,
a gente, ao final, a gente encontrou, além de ter adorado, né, a professora, as donas do espaço lá de Pilates, a gente encontrou também a moça que estava fazendo a limpeza. E daí a gente conversou com ela no final, agradecendo, parabenizando pelo trabalho dela, lindo dia. E ela ficou super emocionada, que ela falou que era uma coisa que ela fazia pelas pessoas que estavam ali no espaço, né? E cada pessoa se integrando, servindo mesmo, deixando, né, esse ser estar aqui no mundo, se integrar da melhor maneira possível, a gente consegue se conectar com o que é necessário para cada situação, seja você fazendo o que for, né? E se o que você está fazendo neste momento, por mais que você faça com amor, por mais que você faça da melhor maneira possível, você não consegue, né, se manter, não consegue amar aquilo que você está fazendo, então é um momento de mudança. Tem essa necessidade. Senti de compartilhar isso aqui com vocês, não sei porquê, mas continuando, conectando aqui com essa questão da sexualidade, porque a sexualidade também faz parte da nossa integridade, né? E eu trouxe aqui para falar sobre a sexualidade, que é uma energia que muitas vezes ela assusta muito as pessoas, porque a gente não pode negar que a nossa sociedade tem uma relação muito esquisita, né? Ou tem muito que a gente vê hoje em dia em músicas, filmes, dancinhas, coisas, tem essa supervalorização da hipersexualização, até das crianças, até dos adolescentes, né? A gente vê essa questão da hipersexualização. Então, é uma sexualização exacerbada. Se você não tem aquele amor livre com todo mundo, você é muito careta, coisas assim. E tem também o outro extremo, que eu acredito que são faces da mesma moeda, né? Dos dois extremos da coisa. Existe também muito a repressão sexual que a gente vê em relação a muitas doutrinas, doutrinas religiosas acabam trazendo muito essa questão do é pecado, é pecaminoso. E a própria sociedade que tem dificuldade muitas vezes de lidar pelo fato de não haver educação sexual. Eu comentei isso ontem, né? Muitas vezes a educação sexual foi a pessoa assistir um filme pornográfico, foi, né, olhar para esse outro aspecto de uma maneira não educativa em si, não de consciência, da mulher aprender quando dizer não, quando ela não quer, da mulher, do homem até, aprender a se conectar com o seu corpo mesmo, né? Não o que deveria sentir. Então, a sexualidade é um tema muito profundo, que dá muito medo para as pessoas mexerem, porque mexer com a sexualidade é mexer com o nosso inconsciente também, né? E quando vem do inconsciente, vem com uma força assustadora. Muitas vezes, muitas pessoas relatam, né? Às vezes, ao final de um ato, chorarem, acessarem, regredirem, acessarem memórias ali do passado, né? E isso assusta muito. Então, a gente trabalhar a sexualidade de uma forma mais consciente é muito basilar para uma sociedade mais integrada. Muitas vezes a agressividade que as pessoas descontam nas outras são repressões que estão acontecendo na vida delas, repressões sexuais. E repressão sexual não é só do ato em si, é muito importante ter isso. É uma repressão de energia vital, energia da vida. Eu prometi ontem que eu ia falar um pouquinho sobre a Kundalini, né? Que a Kundalini vem dos estudos orientais, da yoga, vem do Oriente. Muito esse estudo, o Tantra base, o Tantra raiz, falava da Kundalini, mas não só como uma coisinha, desperte essa Kundalini e se torne mais sensual, né? Com um estudo muito mais aprofundado. Essa energia Kundalini é uma energia vital que fica lá na base da nossa coluna, como se fosse uma cobra enrolada, né? E ela é uma energia que pode trazer o nosso despertar espiritual, que o caminho que é dito que é feito da Kundalini é da base da coluna, vai passando por cada um dos nossos chakras,
temos 7. Posso falar um pouquinho mais em outras. Eu acredito tem uma das cartas que a gente nesse baralho, a gente pode sim falar mais sobre os chakras, esses centros vitais que relacionam o nosso campo energético com o nosso campo físico, emocional, psíquico, né? Mas para explicar relacionado aqui à sexualidade, a Kundalini, ela tem esse poder. Fica lá na base da coluna, próximo ao ossinho cox. E quando a gente desperta ela, pode ser de uma maneira, você fazer exercícios, fazer um desenvolvimento. Quando você está mexendo com chakras, ela pode também, movimentos pélvicos, feito o da dança. Tem vários movimentos que podem ajudar o despertar dessa Kundalini. Mas quando a gente fala desse despertar da consciência que ajuda, ela ajuda em todos os sentidos da nossa vida, porque ela vai subindo pelos nossos centros energéticos, pelos nossos chakras, e o objetivo dessa energia kundalínica, que é uma energia bem relacionada à terra, bem relacionada à nossa base, né, de vida aqui, ela vai vir e o objetivo é ela se encontrar aqui no topo da cabeça, que é o nosso campo mais espiritual. Então, uma sexualidade, essa ascensão dessa energia, que a gente se sinta integrado, sem negar a materialidade, porque muitas vezes nesse processo de autodescoberta, de descoberta espiritual, as pessoas tendem a reprimir essa questão da sexualidade, mas não, é uma sexualidade desperta, uma sexualidade que vai trazer sim coisas do inconsciente, mas como um despertar da consciência, não como uma retraumatização. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não pode negar também que vivemos num mundo, numa sociedade, que muitas pessoas de pequenas, muitas pessoas nos mais diversos âmbitos sofreram muitas vezes violência sexual. E é importante a gente olhar para isso e acolher, né? Bom dia, Andresa. E quando a gente fala sobre isso, né, que abre um portal de cura que a gente precisa de fazer, de educação sexual, de educação para as pessoas, né, se conectarem com seus corpos, entenderem os próprios limites, entenderem os limites das outras pessoas, é tudo isso quando a gente fala de sexualidade, né? Eu gosto muito de falar sobre essas questões metafísicas, sobre a gente trazer, né, as pós-graduações que eu estou fazendo são de psicologia transpessoal, de olhar para esse lado luminoso do ser humano, mas para a gente chegar lá no sutil, a gente não pode se esquecer, não pode negar as sombras que existem, né? E sexualidade é isso, é incluir as sombras e trazer também a luz para dentro de nós. Ambos não são um oposto do outro, são partes nossas que a gente precisa de integrar. Eu gosto muito de usar, de falar, trazer para nossa mente aquele símbolo do taoísmo, né? Que talvez vocês já podem ter visto, que é o símbolo do yin yang. É um círculo, né? Que tem como se fossem duas luas que se complementam, uma parte escura e uma parte branca, né? Que é o masculino e feminino, a parte sombria e a parte luminosa. Ambos fazem parte. E pra gente estar completo, pra gente viver nossa sexualidade bem, é muito importante falar sobre isso. Bom, mas chega de trazer... É importante, né? Trazer essa reflexão sempre no começo. Mas hoje a gente tá aqui na mini live com alma, calma, né? Falando sobre a sexualidade. E eu vou fazer um ritual com vocês aqui pra gente fazer amor com os elementos, pra gente integrar e trazer isso nessa conexão com a nossa própria sexualidade. E sexualidade é a que a gente vive com o outro, mas principalmente que a gente vive essa intimidade da gente viver com nós mesmos, com os nossos elementos, o alto prazer, né? Então, vamos lá, eu vou pedir para vocês se recostarem. Se vocês estiverem deitados, pode permanecer também deitado, né? Eu geralmente recomendo as meditações
sentadas com a coluna reta, porque tem um fator, o que eu expliquei para vocês, dos 7 chakras principais, né? Eles passam por esse campo energético. Mas faça o que sentir nesse momento melhor para você. Se acomode sentada ou deitada e feche os olhos. Fechando os olhos, agora a gente vai inspirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca. Inspira bem profundo, solte pela boca, relaxando. E agora, ao inspirar bem profundo, ao soltar, solte pela região, mulheres pelo seu útero, homens pela parte de baixo do corpo, liberando essa energia. Ao inspirar, mulheres, homens, tragam as sensações para a energia de baixo, para a nossa energia basilar lá da coluna, inspirando e soltando por baixo do corpo. E ao ir fazendo esse movimento, vai respirando mais devagar, mas trazendo a atenção para esse espaço, a gente vai enchendo a nossa base do nosso corpo de sensações agradáveis. Ao soltar, vai eliminando tensões, medos, ansiedades. Ao inspirar, trazendo sensações boas. Ao expirar, liberando as tensões, os acúmulos. E agora, mantendo os olhos fechados, vamos sentindo, percebendo ou visualizando um círculo. E agora a gente vai para a esquerda dentro desse círculo. E nesse círculo, à esquerda, representa o elemento ar. Com suas próprias palavras, convide o ar a vir brincar com você. Sinta o ar acariciando a sua pele, tocando suavemente ou soprando ao seu redor de um jeito erótico. O jeito erótico para você pode ser que seja lúdico, pode ser que seja mais duro, mais leve. Deixe se manifestar neste momento e deixe o ar tocar, te trazer prazer, da forma que for, sem julgamentos. Entregue o seu corpo às sensações que surgem ao você se conectar com esse círculo ao seu redor, à esquerda, que vem trazendo ar e sensações para o seu corpo. Deixe que o ar brinque com seus seios. Deixe o ar alisar suavemente os seus lábios na sua boca. Vá trazendo as sensações desse ar na sua região genital. Deixe que o prazer se expanda para todo o seu corpo. Deixe o seu corpo começar a sentir o pulsar. Não tenha pressa, sinta o prazer da maneira que ele vier. E agora a gente vai se conectando com esse círculo que se manifesta na nossa frente, se conecta conosco. Esse círculo vai para a região de baixo do círculo e vamos nos conectando com o fogo. Vai convidando o calor do sol, vai convidando a vibração do calor, lambendo a sua pele,
em áreas especiais do seu corpo. Essas áreas podem ser diferentes para cada um de nós. Alguns podem sentir esse calor, mais prazer, na região dos pés, outros na região das mãos, outros nas regiões dos seios, pode ser na cabeça, pode ser na garganta. Simplesmente sinta esse fogo da forma que vier, na área que vier. Então, vai aumentando a sensação de prazer juntamente com o fogo. O calor vai se espalhando por todo o seu corpo. Inspire essa delícia provocada pelo calor do sol, do fogo. Isso é vida. Deixe-a irradiar e transformar todo o seu corpo. Não se apresse, vivencie tudo o que desejar. E agora a gente vai se conectando ao ciclo para o lado direito desse círculo. É o oeste, o lugar da água. Convide essa água para brincar com você. Sinta a água escorrendo pela sua pele, como se ela viesse do topo da cabeça, passando pelo seu rosto, pelo seu pescoço, ombros, por todo o seu corpo, acariciando, abrindo todos os seus pontos que são mais sensíveis ao toque da água. A água vai te acariciando com a sua umidade. Sinta o prazer de estar com ela, de se conectar com esse elemento tão poderoso, esse elemento de composição do nosso corpo, de composição da terra. Deixe a água saborear você, lambê-la, envolvê-la. Inspire a sensação de água e deixe-a percorrer por todo o seu corpo. Vai vivenciando esse contato com a água, vai deixando o seu corpo receber esse elemento de vida. E agora a gente se conecta dentro desse círculo com o topo dele, que está na nossa frente. Vamos nos conectando com o norte, o lugar da terra. Convide a terra a brincar com você. Imagina que aparece uma lama, pegue a lama da terra, densa e úmida, e espalhe ela por todo o seu corpo, com respeito, com apreço, respeitando a intenção de proporcionar prazer a todo o seu corpo. Imagine você passando essa lama dos pés, passando pelas pernas, joelhos, coxas, subindo pela sua barriga. Com os olhos fechados, vamos nos conectando com essa terra que toca cada parte do nosso corpo, espalhando uma camada grossa e farta do amor que a terra tem por nós e por nosso corpo. Vai sentindo, se conectando com a terra que provê todos os nossos alimentos, provê toda a nutrição. E graças ao corpo físico, a gente pode sentir as sensações. Aproveite o momento, sinta a terra fazendo amor com você, até ficar satisfeita, nutrida com esse elemento. Vai inspirando toda a energia que você criou durante o seu relacionamento amoroso com cada um dos elementos. Saiba que você é quem está no comando da sua própria sexualidade e é responsável por atender
as suas necessidades. Vai integrando os 4 elementos ao corpo. Faça um movimento suave para a esquerda, vai se espreguiçando. Faça um movimento suave para a direita, se espreguiçando, conectando, integrando, trazendo essa consciência de autorresponsabilidade pelo seu próprio prazer. Deixa de deixar essa responsabilidade para os outros e assume a sua responsabilidade, assume o seu corpo, assume suas emoções, sensações, pensamentos. E ao espreguiçar, retornando, abrindo os olhos. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um bom dia, Manuel. E vamos finalizando hoje aqui a nossa live com alma, dançamos com os elementos, integrando mais a nossa sexualidade. Se você chegou no final, você pode reassistir, que a live fica aqui até domingo no Instagram. E amanhã, sexta-feira, retornamos com o Emocionate, trabalhando a sexualidade por meio das emoções. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Gratidão pela permissão de estar vivenciando esse tema tão profundo, né? Sexualidade, que muitas vezes dá medo, mas ela é importantíssima em relação ao nosso próprio poder pessoal, ao nosso vivenciar a vida, vivenciar o nosso prazer. Eu gosto de falar que nós viemos sim para pagar boletos, né? Mas além do boleto, a gente veio para ter muito prazer nessa vida também, para vivenciar a alegria daquela criança espontânea que está dentro de cada um de nós. Bom dia, Simone! Já estamos encerrando aqui a live, mas você pode em seguida assistir, que ela fica disponível. Fizemos um ritual muito lindo. Gratidão pela presença, pessoal. Um beijo e até amanhã.